Boa tarde a todos e a todas. Hoje são 8 de janeiro de 2022 e nós aqui vamos começar a nossa reunião pública virtual da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. Eu sou Alexandre Ramos, para quem não me conhece, né? E farei um estudo hoje, preparei um estudo sobre o tema Propriedades da Matéria e Espaço Universal, que é do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, parte primeira, capítulo 2, perguntas 29 a 36. Quem quiser ir no livro, fazer a leitura, fazer a reflexão, essa é a referência. Mas antes do estudo propriamente dito, nós vamos fazer uma leitura, na verdade, a leitura de duas mensagens pequenas. Em seguida, eu mesmo farei a prece, né? Hoje vocês vão se cansar de me ver, porque eu vou fazer as leituras, vou fazer a prece, vou fazer a exposição e a prece final também farei. Uma gravação só, tá bom? Que nós tenhamos uma excelente reunião, que as vibrações de paz, de amor, de saúde envolvam a todos. Aproveitemos para, nessas leituras que vamos fazer e na prece, que a gente estabeleça uma ligação com Jesus, com Deus, com a espiritualidade superior que realiza um trabalho importante junto a nós, né? Sob o comando do nosso querido Mestre Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, né? Então vamos nos sintonizar com essas forças do bem, essas forças da saúde, da paz, que vão nos ajudar a nos harmonizar, a nos equilibrar. Então esse é o momento para que a gente possa estabelecer essa conexão com, com a luz, tá bom? Então, do livro Minutos de Sabedoria, o autor Carlos Torres Pastorino escreveu assim: preserva a jovialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto, contrariedade. Pode ser de atitudes retas e comportamento sério sem que te afixes à máscara contraída do mau humor. Jovialmente e com alegria, esparze bom ânimo, irradiando o bem-estar de que esteja rico o teu coração. O tesouro de um comportamento jovial tem o preço da felicidade que oferece a todas as pessoas. Agora, do livro Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, né, médium de Valdo Pereira Franco, a mensagem é a seguinte: caminhe alegre pela vida, plante sementes boas de paz e otimismo, vivendo bem com sua consciência. Ajude aos outros o mais que puder, de tal forma que sua vida se torne uma alegria constante, por beneficiar a todos. Não pergunte se eles agradecerão ou retribuirão a você. Faça o bem, sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstrará amor para com todos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, aos nossos amigos espirituais e rogar a eles amparo, proteção para nós, para essa casa espírita, seus trabalhadores e frequentadores. Pedir também por nossos familiares queridos que estão junto de nós ou que não estão aqui nesse momento conosco. Senhor Jesus, Mestre querido, protege a humanidade inteira,
nesse ano de 2022, que toda a humanidade junta, unida, possa superar os desafios que temos pela frente, uma pandemia, né? Desigualdades sociais tão grandes, né? Desperdícios também, problemas no meio ambiente que precisamos superar, Senhor, que possamos nos concentrar e nos unir em prol desse nosso planeta, de sua regeneração e de que a paz possa imperar em todos os momentos e em todas as vidas encarnadas e desencarnadas nesse planeta, Senhor. Que possamos estar em paz conosco mesmo, com o próximo, com Deus, com a nossa consciência, né, que é primordial, que possamos retificar os nossos caminhos, evitar os atalhos que nos levam para os despenhadeiros, seguir com segurança, com simplicidade a nossa caminhada evolutiva, procurando amar a cada uma das pessoas que estão conosco e promovendo também a paz aonde nós estivermos, Senhor, através dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Muito obrigado por tudo, por esse ano novo que se inicia, cheio de esperança, de um mundo e de uma humanidade melhor, Senhor. Muito obrigado que em Teu nome, em nome dos nossos amigos espirituais e, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciada a reunião pública virtual da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, como eu disse antes, né, vocês vão se cansar de me ver aqui fazendo a leitura, fazendo a apresentação inicial, a prece, agora fazendo a exposição, antes da finalização com a prece final, que também farei. Mas hoje, sobre o tema Propriedades da Matéria e Espaço Universal, do Livro dos Espíritos, parte 1ª, capítulo 2, perguntas 29 a 36, é importante lembrar que a doutrina espírita, ela é ciência, ela é filosofia e é religião. Ou seja, tem 3 aspectos. Alguns vão dizer, não, ela não é religião propriamente, porque Kardec nunca disse que o espiritismo seria uma religião, e sim uma ciência e uma filosofia. Mas ele disse que essa ciência e essa filosofia teria consequências morais de transformação das criaturas e de religação dessas criaturas, de nós, com Deus. De alguma forma, a doutrina espírita ela vai desenvolver a espiritualidade, a religiosidade a partir desse conhecimento que ela oferece. E não à toa também nós temos obras que vão nos direcionar para os estudos mais propriamente ditos religiosos, como o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Céu e o Inferno. Então são obras que vêm de alguma forma nos trazer uma compreensão sobre os ensinos de Jesus, né? E sobre toda essa tradição, né, cristã na qual a gente está inserido, né? Mas então o estudo de hoje ele tem uma característica mais ligada ao aspecto científico, né? A gente vê que o estudo da matéria, né, do universo, né, é um domínio das disciplinas ou das ciências. E no caso,
o primeiro tópico, propriedades da matéria, na pergunta 29 do Livro dos Espíritos, vai trazer a seguinte questão, né? A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Essa é a pergunta. Mas para que a gente possa pensar e refletir sobre essa ponderabilidade como um atributo essencial da matéria, é importante sabermos o que é ponderabilidade. O que é uma coisa ponderável? O que é ser ponderável? Ser ponderável é o que pode ser ponderado, pensado, refletido. O que pode ser alvo de ponderação, de reflexão e mesmo de medida, né? Ponderar alguma coisa é você poder avaliar, medir essa coisa. E a questão da matéria é algo realmente que, nos estudos da ciência humana, né, a matéria ela tem massa, ela tem peso, né? Então a matéria é ponderável, mas a ponderabilidade seria um atributo essencial da matéria também na visão espírita? A resposta dos espíritos é a seguinte: da matéria como a entendeis, sim. Da matéria considerada fluido universal, matéria etérea e sutil, que constitui esse fluido, vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, de alguma forma, a matéria que a gente fala em geral no campo das ciências humanas, das ciências naturais, vamos dizer assim. Quando eu digo ciências humanas é porque eu não estou falando das ciências humanas, sociologia, história ou antropologia. Eu estou falando dessas ciências que os homens desenvolveram para o conhecimento da realidade, né? Da realidade física, natural, material. É claro que as ciências humanas também elas vão nos ajudar a compreender a sociedade, o homem em sua vida social, né? Em suas relações sociais e relações humanas. Mas nós temos a matéria nesse estado, né? Como de uma mesa que eu estou aqui, ou da parede que está aqui na minha frente, ou o vidro da minha janela. Essa matéria, a gente sabe que ela é ponderável, ela tem massa, ela tem peso, ela tem extensão, né? A gente pode medir, né? Desde coisas bem pequenas que a gente vai usar micrômetros, né? Paquímetros, vamos usar outros instrumentos, né? Mais precisos para medir coisas minúsculas. Ou quando a gente usa telescópios ou sonares, instrumentos para medir extensões, né? No fundo do mar, né? O sonar é usado, né? Ou vários instrumentos para medir grandes extensões no universo. Então tudo isso essa matéria que nós conhecemos como matéria propriamente dita, ela pode ser medida. Agora, a matéria, esse fluido do qual o Espiritismo vai nos revelar ou vai nos apresentar, ela aparentemente ela não é, ela é sutil, né? Ela é uma matéria etérea, ou seja, para os nossos sentidos físicos, ela é uma matéria imponderável, né? Mas não deixa de ser matéria. Na pergunta 30 do Livro dos Espíritos, vai dizer: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Isso me faz lembrar que a gente estudou, né? Pelo menos eu estudei na escola há muitos anos atrás. Claro que eu nunca parei de estudar, mas
eu estou falando lá dos primeiros estudos, né? Que a gente estuda a matéria, né? Na escola. E no caso a gente começa estudando os átomos, né? Átomo quer dizer aquilo que não pode ser divisível. Átomo, ou seja, dá a ideia de algo que seja bem que é a coisa mais elementar, né? Aquilo que seja a matéria fundamental seria o átomo, pela definição da palavra, né? Mas o átomo a gente descobriu lá que ele é formado por próton, elétron, nêutron, né? Então seriam essas três partes. Então os prótons, os elétrons e os nêutrons seriam as matérias mais fundamentais ou elementares. Tudo seria formado de prótons, elétrons e nêutrons. Mas aí, né, antes de a gente ir lá nas partículas subatômicas, a gente vê que a matéria também a gente foi estudar na química, né? A gente até aprendeu e foi apresentado a tabela periódica. Então a gente vai ver lá os elementos químicos: o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o cobre, o zinco, o ouro, né? Eu falei primeiro alguns gases, agora mais no final falei alguns metais. E aí tem muitos outros elementos químicos. E esses elementos eles seriam átomos, ou seja, seriam formados por prótons, nêutrons e elétrons, né? Então até aí a gente acha que já sabe tudo. Não, nós temos muitos elementos. Nós temos muitos elementos. Então essa pergunta do Livro dos Espíritos, ela teria uma resposta com base nesse nível de conhecimento, né? Dos átomos, né? E dos elementos químicos que estão lá descritos na tabela periódica, no conhecimento que a gente tem na matéria química, né? Então, repetindo a pergunta, a matéria é formada de um só elemento, de um só ou de muitos elementos? Né? Então, esse nível de conhecimento vai falar de muitos elementos, né? Mas os espíritos responderam o seguinte, ó: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então, o Livro dos Espíritos está em discordância com as ciências, com a química, com a física? Não propriamente, porque a gente também, a ciência tem nos revelado que os átomos, né, e que constituem esses elementos, eles têm características diferentes por sua composição diferenciada, né? A gente vê que o hidrogênio ele é um átomo de massa menor, né? Ele tem poucas partículas na sua constituição, né? Enquanto que outros elementos como o urânio, ele vai ser um elemento de uma massa muito maior, então ele é composto por muitas outras partículas. Ele é um átomo mais complexo. Mas o segredo está naquilo que compõe os átomos, ou seja, nas partículas subatômicas. Quem vai estudar física quântica, ela vai ver que existem muitas partículas conhecidas hoje pela humanidade. Inclusive uma delas, né, uma das mais básicas, né, são os quarks, teve na sua descoberta a participação de um brasileiro, de um físico brasileiro chamado César Lattes, né? E os quarks não são a única matéria. Alguns vão dizer que ela seria a matéria mais elementar,
mas existem partículas ainda menores do que o próprio quarks, pelo que eu andei lendo, né? Então, de alguma forma, o segredo não está nos átomos ou nesses elementos, é naquilo que constitui os átomos. Então, a física quântica vai nos revelar cada vez mais qual seria essa partícula elementar, esse elemento mais fundamental, do qual todos os outros que a gente conhece hoje são derivados, né? Então, a ciência caminha para, de alguma forma, comprovar a resposta dos espíritos, que foi justamente de que, voltando aqui à pergunta número 30 do Livro dos Espíritos, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? A resposta dos espíritos: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. E aí, por exemplo, uma prova de que os elementos eles são modificáveis, não são tão... Esses que nós consideramos como elementos químicos, eles podem ser transformados em outros elementos, né? Por exemplo, tem uma pergunta que eu extraí de um site na internet do Laboratório de Química do Estado Sólido da Universidade de Campinas, né? Aí eles perguntam: hoje é possível transformar chumbo em ouro? Eles dizem que sim. De acordo com o conhecimento atual, através dos aceleradores de partículas, você bombardeando os elementos, você pode, de alguma forma, transformar um elemento químico da tabela periódica em outro. Através de quê? De fissões nucleares, né? Ou de fusões nucleares. Ou seja, você partindo átomos ou você fundindo átomos. A gente vai transformar, é possível transformar talvez hidrogênio em nitrogênio, em carbono, e assim você vai para elementos de menor massa para elementos de maior massa através da fusão atômica. Então, a química nos mostra que é possível que tudo seja formado de um elemento primordial, conforme os espíritos afirmaram a Allan Kardec lá no século XIX, quando os conhecimentos químicos ainda não eram tão avançados como nós temos hoje, né? Então a ciência ela vai nos revelando situações, e o espiritismo, né, a comunicação com os espíritos também podem nos trazer informações sobre o domínio do conhecimento científico também, né? Mas seguindo um pouco mais nesse estudo, a pergunta 31 do Livro dos Espíritos é a seguinte: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? A resposta dos espíritos é a seguinte, repetindo a pergunta: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? Resposta: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então, na química, a gente vê, por exemplo, que se você conseguir juntar o hidrogênio com oxigênio, né? H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio numa mesma molécula, você vai ter a água. E a água ela pode estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Ou seja, a matéria ela pode ter
mudar de propriedade. Às vezes ela é a água, mas você pode ter propriedade diferente dessa mesma molécula. Você consegue beber a água e saciar a sua sede. Agora, o gelo, você não consegue bebê-lo, né? Se você engolir, pode se machucar, né? Ou seja, tudo a gente precisa entender qual é a condição que aquela matéria está naquele momento, né? Se eu pegar a água a 100 graus, né? Ou melhor, a 100 graus ela ferve e vira vapor d'água, né? A 97 graus e beber, eu vou me queimar. Então, a matéria ela vai ser percebida de acordo também com as condições em que ela está naquele momento. Então, as propriedades da matéria são devido às modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. O sal, né? O sal ele é um composto, né? É uma molécula de cloro e sódio, né? Um átomo de cloro e um átomo de sódio. Cloreto de sódio é a fórmula, né? NaCl, né? É o sal. Então, o cloro separado dessa molécula, você vai ter o cloro naquele que pode se transformar em água sanitária, né? Dissolvido em água, né? O cloro ele mata micróbios, né? Então ele pode ser bem tóxico, ou seja, ele é tóxico. Agora, no sal, né, nesse composto, né, ligado ao sódio, o cloro ele não é tóxico. Ele vai servir para temperar nosso alimento. Então, a matéria ela se dá e as suas propriedades elas vão ser de acordo com do que está unido ao que, né? Qual elemento está unido a qual outro, né? A gente vê que todos os seres vivos eles são compostos muito por matéria orgânica, né? E o elemento básico, né? De toda a matéria orgânica tem o carbono, né? E o carbono ele pode estar no estado também como elemento simples, como diamante, né? Que é uma coisa que é muito dura e que pode perfurar. O diamante é usado inclusive como ferramenta para corte, né? Ou o carbono pode estar no estado do carvão, né? No grafite, né? Que a gente escreve. Então, os elementos eles são fantásticos, eles servem para muitas coisas. Nós espíritos precisamos da matéria para que de alguma forma a gente possa agir nesse mundo, né, cumprindo a vontade de Deus e nos aperfeiçoando através da experiência, né, das relações que nós temos com os outros, aprendendo a amar, aprendendo a conviver com o nosso irmão, com o nosso familiar. Então, a matéria ela é muito importante. Temos que agradecer o nosso corpo material que nós, espíritos, estamos ocupando. E toda a matéria que nos ajuda também a viver nesse mundo, né? A gente precisa de um teto para se abrigar, né? Da chuva. A chuva, né? Que pode provocar tantos males, né? Como nas inundações, nas grandes tempestades. Mas a chuva que pode fazer tanto mal, ela é a água que nós precisamos para viver, né? Então a matéria é fantástica. Tudo depende da forma como a gente se relaciona com ela, respeitando
a matéria e as suas características, né, as suas propriedades de acordo com aquele estado em que ela se encontra, né? Tudo isso é muito fantástico e a ciência ela é muito, muito importante. A gente vê o que os cientistas têm nos ajudado nesse momento em relação às pandemias, né? Em relação ao coronavírus ou à pandemia desse vírus, né? As vacinas foram uma invenção humana, né? Graças a Deus, e que estão nos ajudando a enfrentar essa pandemia e devemos agradecer à ciência por tudo isso. Mas vamos dar seguimento ao nosso estudo. Vamos pular para a pergunta 33, que diz assim, pergunta 33 de O Livro dos Espíritos. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Repetindo, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? A resposta dos espíritos foi a seguinte: sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí Kardec comenta: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva, na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária. Esses corpos são, para nós, verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então, tá bom a gente entender que existe esses elementos, né? O ferro, o zinco, o carbono, né? O oxigênio, o hidrogênio. Esse conhecimento é justo, é válido. Apenas nós estamos, que os espíritos indicaram que na base desses elementos, esses elementos que não são primordiais, não são os elementos mais simples, na base deles existe uma matéria ou um elemento primitivo que deu origem a todos esses outros elementos. Mas qual é a origem desses elementos, né, que nós conhecemos, né? A ciência hoje, ela diz que, eu fui num site, né, no site tabelaperiódica.org, né, tem uma pergunta lá: como surgiram os elementos químicos? Aí eles falam, por exemplo, que o Big Bang, né, aquela grande explosão que deu origem a esse universo, no Big Bang foram formados muitos elementos, né? E esses elementos eles foram em cada estágio, né, após a grande explosão, foram sendo formados os primeiros elementos e outros foram sendo formados a partir desses, né? Tudo depende também das temperaturas, né? De cada... porque na explosão há uma alta temperatura, né? Aos poucos o universo vai se esfriando e aí vai possibilitando o surgimento de elementos novos, né? Os cientistas também mostram que as estrelas, né, o nascimento e a morte das estrelas, elas são verdadeiras usinas de elementos químicos. Então a ciência ela vai avançando o conhecimento sobre a origem desses elementos atuais. E a física quântica vai nos mostrando quais são as partículas elementares de toda a matéria, de todo o universo. Eu já falei do quarks, né?
Primeiro nós conhecemos os átomos, né, as moléculas, depois a gente começou a entender que os átomos eram formados de elétrons, nêutrons e prótons, e depois a gente foi vendo que nêutrons, elétrons e prótons não eram as partículas elementares, e aí existiam outras, né? Os neutrinos, né? Os quarks, os bósons de Higgs, e outras partículas. Me parece que existe uma lista de 17 partículas diferentes. Essas partículas, provavelmente, elas têm um elemento ainda mais elementar do qual todas elas são originárias. Mas, né, vamos ficar por aqui nessa compreensão, né? Podemos ainda seguir o nosso estudo para pensar no espaço universal. Se vocês acham que o estudo da matéria, dos elementos, é complexo, imagina agora pensar na questão do espaço universal, na pergunta 35 do Livro dos Espíritos, que traz a seguinte questão: o espaço universal é infinito ou limitado? Claro que a gente, já em algum momento alguém nos disse, não, o espaço ele é infinito. Mas a gente já pensou, já refletiu sobre o que seria algo infinito? Como é que um espaço, ele não... Quando a gente fala assim, o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, o espaço do Rio de Janeiro, ele tem lá no mapa, a gente vê os limites do Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro ele tem os seus limites, ele tem um espaço limitado. Ele está inserido na região sudeste, é um espaço limitado também, né? Por suas fronteiras, mas é um espaço maior, né? E aí a região sudeste está no Brasil, o Brasil está na América do Sul, que por sua vez está nas Américas, ou seja, que está no planeta Terra. Então, a gente sempre vai para além, a gente sempre encontra algo além, né? E aí a gente chega na Terra, o sistema solar, que está, por sua vez, na galáxia Via Láctea. Mas tem outras galáxias. Mas será que não acaba nunca esse espaço? Eu acho que alguma coisa a nossa razão ainda não é capaz de compreender, porque a gente trabalha muito com a ideia de um espaço sempre linear, né? A gente sempre é possível ir além, né? Se eu pegar a direção norte, eu vou seguir, eu sempre vou poder ir mais longe. Ou na direção sul, né? Sempre posso me distanciar cada vez mais e ir mais longe. Não tem nada que possa me deter, hipoteticamente, né? O universo, ele, nessa concepção, nessa nossa racionalidade, ele é ilimitado. E vamos ver então as perguntas do Livro dos Espíritos. Pergunta 35, o espaço universal é infinito ou limitado? A resposta dos Espíritos é a seguinte: infinito, supõe-no limitado, mas que haverá para além de seus limites. Isso te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Ou seja, a gente ainda não tem a nossa racionalidade, a nossa capacidade de pensar, ainda não nos faz compreender o que é esse espaço infinito e como ele pode existir. É complexo, né? Mas vamos ficar por aqui.
Ou melhor, vamos a um comentário que Kardec faz a essa pergunta, que ele diz assim: supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. É bom a gente pensar sobre isso, para que a gente possa entender que nós somos seres limitados, seres minúsculos, né? Se comparado ao universo, às estrelas. Somos como uma formiguinha, né? A gente acha uma formiguinha tão minúscula, né? Mas a gente sabe que tem coisas menores do que a formiga. Mas se a gente for pensar no sistema solar, nós somos essas coisas, nós somos insignificantes, né? Isso é bom para que a gente tenha mais humildade. A gente não é capaz de compreender tudo, né? A gente tem que ter humildade de que a gente é capaz de aprender cada vez mais, mas o nosso conhecimento não tem também limites. E aquilo que nos falta conhecer é um fator limitador, como nesse caso, né? Por a gente não conhecer tudo, a gente precisa parar, né? Num determinado ponto de dizer assim, olha, eu ainda vou ser capaz de compreender melhor essa história de universo sem limites, né? Ou de tempo infinito, né? Será que o tempo nunca vai se esgotar, né? Qual é a barreira? Qual é o limite? Qual é a velocidade limite, né? A gente tem que a velocidade da luz é a maior velocidade possível. Mas será que é? Será que não existem velocidades mais elevadas do que a velocidade da luz? Então a ciência vai nos fazer avançar, né? E o Espiritismo nos ajuda também a ampliar o nosso conhecimento para além daquilo que as ciências humanas, né, as ciências naturais, elas elas podem nos revelar, né? O Espiritismo pode nos revelar ainda mais porque as ciências não veem ainda ou não enxergam ainda a realidade espiritual. E só para a gente terminar, um último tema que é a questão do vácuo. O vácuo absoluto existe em alguma parte no universo, no espaço universal? Repetindo, o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? A resposta dos espíritos: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. A gente tinha aquela ideia de que se a gente saísse da atmosfera terrestre, num caminho entre a Terra e Marte, a gente estaria numa região em que o vácuo seria possível, ou seja, onde não existiria matéria no espaço. Nos laboratórios também há possibilidade de tentar recriar o vácuo, tirando todo o ar ou tirando toda a matéria de um determinado espaço, eliminando assim a pressão, né? Qualquer pressão atmosférica. Mas os espíritos disseram: não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. E aí eu fui ver também num site sobre ciências, né? E que, na verdade, também a ciência atual considera que não existe vácuo absoluto. Até mesmo onde a gente acha que não existe mais matéria, existe algo. Então a ciência confirma o que os espíritos nos disseram.
Então é por aqui que a gente vai ficar nesse estudo, lembrando que o estudo das ciências são importantes, o aspecto científico do espiritismo ele é importante. O espiritismo ele precisa também das ciências, do avanço das ciências humanas, das ciências naturais, para que ele possa também avançar. Um dia, né, quando o espiritismo e as ciências do homem, né, as ciências humanas estiverem mais próximos, né, vai ser possível avançar ainda mais sobre o conhecimento das coisas, porque a realidade do espírito, a realidade espiritual, ela vai ser melhor compreendida ou será um elemento para uma melhor compreensão das ciências materiais, das ciências dessa matéria mais ponderável, né, como a gente disse no início, né? Então, o espiritismo ele é importante, mas o conhecimento dessas ciências ou o conhecimento da realidade, ele só se completa na medida em que a gente busca, né, o nosso aperfeiçoamento, o nosso amadurecimento espiritual, o desenvolvimento dos nossos sentimentos, das nossas virtudes, do amor ao próximo, do amor a nós mesmos, né? Por isso devemos, a partir desse amor, nós vamos nos cuidar melhor e vamos cuidar melhor do próximo. Então, o conhecimento em si, ele só é importante se ele for transformador, se ele nos fizer seres humanos melhores. É para isso que serve o conhecimento, para que a gente possa viver com mais segurança, para que a gente possa viver com mais sabedoria e fazer um bom uso desse conhecimento na nossa relação com o outro, com o próximo, com Deus e conosco mesmo. É isso. Nós vamos terminar com uma prece, tá bom? Elevando o pensamento a Jesus, a Deus, e agradecer por tudo que temos recebido, por todo o amparo, pelas oportunidades que temos tido na atual encarnação, cada pessoa, cada coisa no seu devido lugar tem nos propiciado a experiência que nós precisamos, Mestre, até mesmo as dores, os sofrimentos que são causas, não são consequências dos nossos próprios erros nessa ou em vidas passadas. Até mesmo a dor e o sofrimento são necessários para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução, para que sejamos seres humanos melhores. Muito obrigado, então, Jesus, Deus, amigos espirituais. Te pedimos que proteja toda a nossa família, toda a nossa comunidade de espíritos encarnados e desencarnados, ligados à instituição espírita, Caravana Fraterna Nosso Lar. E que em seu nome, Mestre, em nome dos nossos amigos espirituais e, acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por encerrada a reunião desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, até breve, até o próximo sábado, se Deus quiser.